Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Eu oro para que você tenha um dia hoje maravilhoso na presença de Deus. Se você tiver algum pedido de oração, já deixa aqui nos comentários para a gente começar esse dia orando por você. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional de Romanos, capítulo 7, e nós vamos ler a partir do versículo 7. E se hoje é o seu primeiro dia aqui, eu quero te dizer que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós já postamos o devocional do dia aqui nesse canal. Então você pode se inscrever, ativar as notificações ou mesmo acessar todos os dias aqui o nosso canal, que é o meu nome, Juan Nossi. Você pode acessar e você vai ter acesso a esse conteúdo tão rico, tão profundo e tão bíblico. Bom, nós estudamos ontem aqui Romanos 7, do verso 1 até o verso 6, e agora a gente vai avançar a partir do verso 7. E o que eu aprendo aqui, né? Primeiro, olha que interessante, porque há muitas pessoas que no momento em que vão estudar Romanos, elas criam uma determinada resistência com esse livro. Porque Romanos é um livro que vai tocar na ferida, é um livro que vai nos incomodar, que vai tratar o nosso coração. E aí muitas pessoas acabam evitando esse tipo de leitura com base nesse desconforto. Mas olha só, quando você olha no espelho e você vê que há algo de errado no seu cabelo, você quebra o espelho? Quando você olha no espelho e você vê que há algo de errado na sua pele, você deixa de olhar o espelho? Não, você corrige a sua aparência, é verdade ou não é? A mesma coisa nós temos que fazer com a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus e somos lidos por ela e ela nos mostra os nossos defeitos e as nossas falhas, o que nós temos que fazer não é afastar a palavra, mas é permitir que o Espírito Santo corrija a nossa vida e o nosso coração. Ou seja, a palavra de Deus nunca foi e nem nunca será um problema. Ela só revela, ela só mostra, assim como um espelho, aquilo que já existe dentro de nós. Agora, a boa notícia é que Deus revela o que há dentro de nós, não mais para nos condenar, mas para nos conduzir à transformação. O que eu aprendo aqui? A primeira coisa, a palavra revela o que o coração tenta esconder. Romanos 7, verso 7. Eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Então a palavra sempre vai revelar aquilo que está oculto na minha vida. A palavra sempre vai revelar aquilo que de alguma forma eu estou escondendo, aquilo que eu não tenho consciência. Por exemplo, ele usa aqui a questão de que ele não saberia o que é o pecado se não fosse pela questão da lei. A gente tem lá nos mandamentos, por exemplo, não cobice. Então você não saberia que você não pode cobiçar se não fosse pela lei. Você não saberia provavelmente também o que significaria cobiça se também não fosse pela lei. Então a lei, ela revela o que já está no nosso coração, ela traz consciência aquilo de errado que já existe dentro de nós. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o nosso maior problema não é a lei, é o nosso coração. O texto continua dizendo no verso 8, o pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento. Paulo vai nos mostrar nesse versículo que o pecado tenta usar até aquilo que é bom para nos afastar de Deus. Isso revela uma verdade muito importante. Os nossos maiores inimigos não estão do lado de fora. O nosso maior inimigo está do lado de dentro, é o nosso coração pecaminoso. Por isso Deus não veio apenas para melhorar a nossa aparência ou corrigir o nosso comportamento. Jesus Cristo vem para te dar um novo coração, um coração regenerado, um coração transformado. A palavra de Deus não é como uma sessão de coach que te faz melhorar um pouco. A palavra de Deus te faz uma nova criatura. Jesus Cristo veio para fazer com que você tivesse uma vida nova. A terceira coisa que eu aprendo aqui, a lei de Deus revela o nosso problema. Sim, é verdade, mas Jesus nos oferece a verdadeira solução. Então o verso 12 diz assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus nunca foi o nosso inimigo. Os 10 mandamentos não são os nossos inimigos, sabe? A palavra de Deus não é a nossa inimiga. Ela só mostra que nós temos a necessidade de ter um Salvador.
A palavra de Deus, a lei de Deus, os 10 mandamentos mostram que sem Deus nós não somos capazes de satisfazer a justiça divina. Então não fuja da palavra quando ela confrontar você. Não evita a palavra quando ela confrontar você. Lembra-se disso. Toda vez que a palavra expor uma área da sua vida que precisa de ajuda, da mesma forma que a palavra vai trazer isso para você, essa consciência, ela também vai trazer o quê? A cura, a restauração e a libertação. A lei revela a doença, mas Jesus Cristo é o nosso médico. Por isso, quanto mais perto você estiver da palavra, mais cura você vai receber. A gente só pode ser curado da doença que a gente tem consciência. Quanto mais perto da palavra, mais oportunidade você vai ter de ser transformado. E é sobre isso que eu queria orar com você nessa manhã. Peça ao Espírito Santo não só que melhore a sua aparência, não só que melhore o seu comportamento, peça ao Espírito Santo de Deus que te dê um coração igual ao dele, um coração regenerado, um coração transformado. Peça ao Espírito Santo de Deus que faça de você literalmente uma nova criatura. Você não pode só ter melhorado um pouquinho, você precisa ser uma nova criatura e eu quero orar sobre isso com você porque talvez ao longo da sua jornada cristã você tenha melhorado um pouquinho, mas não tenha recebido um novo coração. Talvez você se adaptou com a liturgia de culto, talvez você já acostumou com a igreja batista, talvez você até se sinta bem nesse ambiente, mas talvez você ainda não nasceu de novo. E eu queria orar, e eu queria que você orasse comigo agora. Então feche os teus olhos, Pai. Nós pedimos a tua ajuda, o teu auxílio, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor foi enviado como consolador, como aquele que nos mostra o erro, como aquele que nos convence do pecado, como aquele que gera arrependimento em nós. Nós pedimos ao Senhor que nos dê um novo coração, um coração regenerado, redimido, transformado, quebrantado, um coração igual ao teu, Pai. Hoje a palavra revelou nas nossas vidas tantas áreas que precisam de transformação, mas ela também nos revelou que embora nós tenhamos essa doença chamada pecado nas nossas vidas, nós também temos alguém que é o médico dos médicos, que é Jesus Cristo, que é aquele que pode nos curar. Que nós sejamos curados, ó Deus, da escravidão, libertados da escravidão, da condenação e que o Senhor, através do Teu Espírito, nos santifique. Esta é a minha oração. Abençoa essa vida, Pai, em nome de Jesus. Abençoe essa família, essa casa que hoje participa desse devocional. Dá para essa pessoa um dia incrível, maravilhoso, abençoado, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha guiar todas as decisões, tudo que ela precisa fazer, que o Senhor possa se fazer presente na vida dela. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva aqui nesse canal, ative as notificações e compartilhe esse devocional que é bíblico e profundo com todo mundo que você conhece, porque afinal de contas você é um missionário da internet. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.